Oi, gente. Fico algumas semanas sem fazer o nosso encontro, eu já me perco toda aqui. Tô ajustando o microfone, computador, é tudo junto. Vocês me comentem se tá ok de áudio, porque eu tô usando aqui um microfoninho novo. E espero que não esteja chiado. Oi, Lizinha. Boa noite. Oi, Marissa, amada. Dermato mais linda. Ai, amor, obrigada. A beleza está nos olhos de quem vê, né? Tudo bom, meninas? Tá ótimo, Carol. Que bom. Oi, amor, tudo jóia? Aí hoje a live tá muito boa, tá muito boa, tá muito boa. Se vocês conhecem alguém que queira participar, se atualizar aí de medicina regenerativa, dos highlights do último AMWC, então mandem aqui no aviãozinho para aquela colega, pode ser que ele esteja online ali, vendo bobagens no Instagram, vendo vídeos inúteis, memes, e a pessoa está perdendo de estar aqui dentro dessa live, assistindo, aprendendo de um jeito tranquilo, descontraído e mesmo tempo útil. Quem está chegando agora não me conhece, eu sou a Natália, sou médica dermatologista e professora. A gente faz aqui semanalmente, 2 vezes por semana, o nosso encontro, o Momento Pele Ciência, onde a gente conversa sobre assuntos relevantes sobre a área da medicina estética, conhecida na dermatologia como cosmiatria. Então, assuntos atuais, dúvidas, enfim, assuntos estão sendo falados, highlights de congresso. Então, todos os assuntos que sejam interessantes e práticos para o seu dia a dia, com base em ciência. Por isso que tem esse nome, esse momento Pele Ciência, porque toda a nossa conversa é baseada em ciência, no mundo onde a gente tem informações de todos os tipos, às vezes de fontes duvidosas. Nós temos aqui que ser um oásis de conhecimento que faz sentido, principalmente para você que é médico, que é médica e que tem o apreço por se manter sempre atualizado. A ideia desse encontro é a gente abrir essa roda de discussão, de conversa, conversar sobre assuntos relevantes e assim fortalecer a nossa profissão, a nossa área, estar sempre conectados também aqui no mundo virtual. E assim, claro, se mantendo atualizados, nós conseguimos alcançar o maior sucesso profissional. O meu intuito é que você, colega que esteja me acompanhando aqui, consiga aprender algo que vai ser útil, prático para o seu dia a dia, e assim você vai tendo cada vez mais sucesso, mais resolutividade, mais autoridade dentro da sua área, da sua região, da onde você trabalha e atende. E hoje, o nosso assunto ele está muito bacana porque tá ótimo, que bom. Aí você falou, me deu feedback, o áudio tá bom. Então, tô aqui de olho no microfoninho, ele é novo, tô aprendendo a lidar com ele. Se em algum momento ele der uma falhada, me avisem aqui, por gentileza. Então, chegando agora, semana passada, sexta-feira, cheguei lá de viagem, acabamos de voltar do AMWC Mônaco. Foi a primeira vez que eu participei dessa versão do AMWC, já tinha participado de algumas edições aqui no Brasil, e dessa vez participando em Mônaco, e muito surpresa com o alto nível do congresso. Realmente, um congresso internacional gigante, mais de 15 mil participantes. Praticamente o Principado inteiro, né, de Mônaco estava voltado para esse evento. O participantes dos 5 continentes, palestrantes realmente de todos os cantos do mundo, mostrando a sua experiência e nivelando aí o nosso nível de conhecimento dentro da área estética. Esse é o maior congresso médico com o objetivo de discutir terapias estéticas e de anti-envelhecimento. Então, é um congresso de anti-age, anti-envelhecimento, por onde a gente andava lá na cidade, perguntar se a gente estava no congresso de anti-envelhecimento. Então, realmente, assim, é uma área da medicina em que há que desperta uma grande curiosidade e realmente é um alvo de estudos muito grande e não só também pela comunidade científica, mas também pelas pessoas, né? Os pacientes procuram conhecimento e informação sobre essa área. E quando a gente fala sobre medicina regenerativa e do anti-aging, a gente não está falando de maneira nenhuma de etarismo, de evitar o envelhecimento como algo pejorativo. Mas a gente está conversando sobre a ótica de que a medicina do anti-envelhecimento previne diversas doenças, ela promove mais saúde, qualidade e bem-estar, além da preservação estética e funcional dos diversos órgãos do nosso, né, diversos órgãos do nosso corpo.
Então, é muito interessante que você esteja super atento a essas terapias, principalmente se você é um médico que trabalha na área da estética, da área da cosmetria. Não tem como a gente falar de estética sem falar em regeneração. Então, nós estamos vivendo essa nova era, nós somos parte dessa transformação. Está acontecendo hoje, né? Então, é agora que você tem que estar atualizado sobre isso. Então, a gente está vivendo agora, nesse momento, diversas transformações que acontecem de maneira muito rápida e é interessante que você se mantenha atualizado, porque isso muda ano a ano, mês a mês, enfim, a velocidade é incrível das novas terapias que vêm surgindo. O que eu pude observar? Que a gente está deixando um pouco de lado aquela medicina em que a gente só construía estética para o paciente, então a gente aprendeu sim, a gente entendeu sobre anatomia, sobre o processo de envelhecimento, sobre pontos de beleza, sobre pontos de harmonia, sobre o embelezamento da pele, como usar as ferramentas que nós temos hoje em dia, as terapias para esse embelezamento. Mas hoje em dia a gente não quer apenas deixar o paciente mais bonito e aparentando estar mais jovem, mas sim, de fato, trazer esta juventude, essa jovialidade, essa regeneração celular para o nosso paciente. Então, não só parecer mais jovem, mas sim estar mais jovem. Essa é a nova medicina que ganha esse termo de medicina regenerativa. E quando a gente abre, né, abriu a programação do congresso, em praticamente todas as salas, em praticamente todos os dias, em algum momento, tinha alguma palestra com esse título, Medicina Regenerativa. Medicina Regenerativa, que é de novo, Medicina Regenerativa tal coisa, Medicina Regenerativa que funciona, Medicina Regenerativa que já está sendo feito. Então, Medicina Regenerativa é o novo termo da vez. E vocês vão observar que dentro desse espectro da medicina regenerativa, na área da dermatologia e da estética, tem coisas que já são, digamos, mais antigas, mais sólidas, que a gente já faz, e tem coisas que são muito novas. E é sobre esses dois pilares que a gente vai conversar hoje, principalmente das mais novas, que eu acho que é isso que todo mundo é ansioso para saber, né? O que a gente tem de novidade aí do Congresso. Tem muita coisa, provavelmente eu não vou conseguir esgotar tudo na live de hoje, mas espero que vocês gostem, perguntem e participem, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala, né, de uma medicina regenerativa, a gente tem que ter muito cuidado, porque como tem coisas muito novas, a gente tem que ter o compromisso com a veracidade científica, com a segurança das terapias. Então essa responsabilidade, ela é muito importante. Então por isso que é legal a gente estar participando dentro desses eventos, porque são apresentados muitos estudos. Inclusive, muitos palestrantes são coordenadores e líderes de diversos estudos, então a gente sempre tem que estar atento para, né, ter esse olhar de responsabilidade sobre essas novas terapias. Bom, quando a gente vai falar de medicina regenerativa, algo que foi muito comentado em quase todas as aulas é o fato de que a gente não trata um tecido, uma célula, uma pele, a gente trata um paciente. Então, quem trabalha com estética, hoje em dia, não basta apenas entender de pele. Tem que entender da medicina regenerativa sobre um organismo inteiro, sobre um paciente inteiro. A pele reflete o que está dentro e não tem como a gente alcançar uma plenitude de resultados sem a gente tratar o paciente de maneira completa. Então, foram falados diversos pilares dentro da medicina regenerativa. Aqui eu elenquei 7 pilares que são muito importantes que você, que é médico, que trabalha dentro da medicina estética, saiba, estude sobre. Talvez a gente não vai conseguir abordar todos os tópicos, mas anote esses tópicos para você estudar melhor e saber pelo menos um pouco de cada pilar. Pilar número 1, foi falado muito sobre alimentação. Então, houveram palestras sobre diversos tipos de dieta de anti-envelhecimento, questão de jejum intermitente, dieta do Mediterrâneo, dieta nórdica. Então, foi falado sobre diversas dietas, sobre como realmente o papel da alimentação é importante. E muitos colegas dermatologistas, cirurgiões plásticos, hoje em dia, eles atendem os pacientes de uma maneira mais holística, mais global, sim, dentro das suas clínicas. Eles fazem essa abordagem de alimentação, eles fazem a abordagem de exercício físico, eles fazem essa abordagem 360. Algumas vezes é o próprio médico
especialista que faz essa abordagem, tem diversos palestrantes que falaram que dentro dessa clínica, suas primeiras consultas, elas são realmente muito prolongadas, 1, 2 horas, para fazer um questionário bem completo, para entender aquele paciente e realmente entregar o melhor resultado para ele. Então, veja que uma coisa conecta com a outra. E, inclusive, tem médicos que eles orientam as dietas, fazem tudo isso com os pacientes, ou tem alguém dentro da sua equipe que faça isso. Mas o quanto é importante a gente... Então, assim, ó, nós não somos mais apenas aplicadores de Botox ou de injetáveis, né, qualquer. A gente tem que cuidar globalmente do paciente. Então, se você não entende absolutamente nada disso, eu oriento que seja interessante você procurar saber mais sobre isso, ou então ter alguém de confiança para trabalhar junto com você para alinhar sempre isso com o seu paciente. Foi falado muito também de medidas comportamentais, então todos os hábitos de vida que influenciam no envelhecimento da pele e que podem ajudar na regeneração da pele. Então, hábitos de vida, desde cuidados diários com a pele, aquilo que a gente já sabe, de protetor solar, hidratante, a recuperação da barreira cutânea, proteção contra expossomas. Então, essas medidas comportamentais foi muito falado e muito frisado. Não existe você falar hoje em dia de anti-envelhecimento sem falar nessas medidas comportamentais. E exercício físico, tá? Algo que eu falo aqui bastante, desde que saiu um grande estudo da Nature falando do impacto do exercício físico de resistência, de esforço na síntese gênica de colágeno, de elastina, de melhora da arquitetura celular, da pele do rosto. A pessoa fazendo atividade física de resistência melhora a qualidade da pele do rosto, né? De fibroblasto, de colágeno. Então, tem estudos que mostram isso. E realmente foi bastante comentado isso também, assim, o quanto é importante você que trabalha dentro da estética orientar a atividade física para o seu paciente, tá? Então, foi falado isso de medidas alimentares, comportamentais, ambientais, falado muito também sobre expossomas, sobre agentes poluentes, sobre como a gente ou proteger a pele contra essa barreira, contra esses expossomas, melhorando a barreira cutânea, como também neutralizando os expossomas que atingem o nosso organismo através da pele. Então, como a gente pode fazer para neutralizar e tudo mais, e isso agora a gente vai entrar um pouco no tratamento tópico. Pilar número 4, falado muito de terapia medicamentosa, tá? Tanto medicamentosa tópica como oral. Da terapia tópica, tá? Foi falado muito de barreira cutânea, de fisiologia da barreira cutânea, como melhorar a barreira cutânea, quais são os ativos novos que vêm para o anti-envelhecimento, e aí uma coisa também que a gente já vinha comentando antes do congresso sobre os peptídeos, tá? Então, muitos novos peptídeos sendo estudados. Eu assisti algumas palestras que foram muito interessantes, dos coreanos, né, dos asiáticos, porque eles são muito estudiosos de skincare, de terapia tópica. Então, foi bastante comentado sobre o papel dos peptídeos e dos antioxidantes, tá? Então, antioxidantes e peptídeos são dois assuntos de terapia tópica, de skincare, que deve ser colocado, você deve conhecer e deve colocar na rotina do seu paciente se você trabalha com estética. Então, assim, se você hoje em dia trabalha com estética e só faz botox, só faz preenchimento, harmonização e acha que está entregando alguma coisa para o seu paciente, você não está fazendo uma medicina estética completa, tá? Sinto muito, mas esse daí foi no passado, tá? Hoje em dia a gente tem que entender sobre todos esses pilares, tá? Então, dentro da medicina de prescrição, tá? Foi falado muito sobre terapia tópica, sobre os novos antioxidantes, sobre os novos peptídeos, tá? Quem perdeu a aula de peptídeos, a gente teve uma live aqui falando sobre peptídeos, dando uns highlights para quem não tem nem ideia do que se trata os peptídeos. Tem uma live aqui que está salva sobre peptídeos. Agora, se você gosta de assistir essas aulas, vou dar uma boa notícia, porque eu sei que tem gente nova chegando aqui. Existe um app, tá? Que é um app numa plataforma que se chama Skin Training, é nossa plataforma de conteúdos médicos, e ali tem algumas das nossas diversas lives, tá? Nossos momentos Pele Ciência, e que tem ali a aula de peptídeos, tá? Lá tem diversos momentos Pele Ciência, alguns de conteúdo livre para você acessar, acredito que de peptídeos está ali no conteúdo livre. E ali tem outros treinamentos, outras aulas também, nossos cursos, então para quem quiser dar uma olhada, futuramente ser nosso aluno.
mas ali tem ali sobre peptídeos para você assistir, tá? Chama-se Skin Training, você consegue baixar no celular, no app, no Android e no Apple Store, tá? Para o iOS. Então, tá, você tem outras aulinhas para você curtir. Sobre tratamento tópico também foi falado assim, ó, que hoje em dia o interessante é você saber fazer esquemas terapêuticos. Porque hoje em dia o paciente que cuida, no mundo ideal, o paciente ele pode fazer um tratamento de anti-aging completo. Ele vai vir no seu consultório algumas vezes ao longo do ano. E alguns momentos ele vai estar pré-tratamento injetável, por exemplo, pré-laser. Em algum momento ele vai estar fazendo o laser, no outro momento ele vai estar na recuperação do laser, por exemplo. Então você tem que saber fazer as terapias prescritivas ideais para cada momento. Então eles mostraram diversos esquemas muito legais, né, do tratamento pré-procedimento, durante o procedimento, pós-procedimento. Tá? E aí eu vou puxar um pouquinho a bolinha para nós, no momento Pele Ciência, para o PL3C, para os nossos alunos do PL3C, dizendo que o que você faz, o que você aprendeu lá na plataforma, é o que estão mostrando no MWC 2025, entendeu? Poderíamos nós estar dando aula lá, porque isso que agora os asiáticos estão apresentando de esquemas terapêuticos pré, pós-procedimento, isso a gente já faz, isso a gente já sabe fazer. Palmas para a medicina brasileira, para a gente, tá? Que sabemos fazer isso já, intuitivamente já sabemos que se a gente faz um bom cuidado antes, se a gente faz um bom cuidado durante, se a gente faz um bom cuidado depois, o resultado é outro. Tá? Então, frisando isso, que como é importante você saber fazer esquemas terapêuticos corretos para cada época de tratamento do paciente, tá? Os asiáticos têm ali os esqueminhas eles prontinhos. Eu ensino meus alunos a personalizar. Você, dependendo de qual cidade do país você mora, da sua realidade, da disponibilidade de ativos que você tem aí, você consegue montar os seus protocolos, tá? Tratamento oral. Aqui foi bem legal, tá, gente? Porque assim, ó, tem muita novidade. O que tem de novidade aqui? Tem alguns medicamentos que estão em fase aí, estão ainda em fase de estudo, tá? Tá ainda tá nos trials, mas assim, ó, bem promissores. Tem alguns medicamentos que vêm lá da oncologia, porque assim, ó, muito se falou nesse congresso sobre células senescentes, as chamadas células fantasmas. São células na nossa pele que, além delas não terem mais função, elas perderam a função, então perderam a função de fazer elastina, glicosaminoglicanas, fatores de crescimento, elas perderam a sua função. Além delas perderem a sua função, elas são liberadoras de moléculas inflamatórias, pró-inflamatórias, que acabam disfuncionando as células ao redor e destruindo as células ao redor e tornando as outras células senescentes. Então, ela não está só inativa, como está atrapalhando. E existem terapias, tá, com o objetivo de varrer, limpar essas células senescentes. Porque além da gente substituir elas por células mais joviais e metabolicamente mais ativas, a gente acaba inibindo essa progressão do envelhecimento do tecido, que pode acontecer pela presença dessas células senescentes. Existem terapias vindas da oncologia com medicamentos quimioterápicos que são terapia-alvo, com alvo nessas células senescentes, porque elas expressam receptores diferentes, moléculas de superfície diferentes, e o grande objetivo é fazer com que o medicamento seja seletivo para limpar essas células. Isso seria fantástico, tá? Então, se a gente chegar nesse momento, realmente a gente vai estar numa nova era da medicina estética. Porque hoje em dia os pacientes muito se preocupam em não modificar, né? As pessoas estão com medo de ficar estranhas, diferentes, caricatas. As pessoas dizem assim, não, eu só quero me manter bem, eu só quero manter minhas características, eu só quero rejuvenescer para o meu rosto de alguns anos atrás. Então, a medicina está olhando para essa vontade estética, além de realmente é muito mais inteligente a gente, de fato, renovar as nossas células, né? Só que, além desses medicamentos novos, o que foi se estudando é que alguns suplementos, alguns nutracêuticos que a gente já usa na medicina do anti-aging, na medicina estética, na cosmetria, têm essa função, conseguem reduzir a quantidade de células senescentes na pele. Então, muito interessante a gente conhecer esses medicamentos,
porque eles já estão ao nosso alcance, já são usados, eles só são adaptados para dosagens para a pele. Exemplo deles. Falei até que num vídeo que eu postei no Instagram, a quercetina, tá? É um antioxidante que tem esse papel de redução de células senescentes. Coenzima Q10, muito falada. Metformina, tá? Metformina, não como células senescentes, mas por melhorar aquele microambiente, a função insulínica, estabilizar processos inflamatórios, como ela teria um papel anti-inflamatório. Então, muitos estudos relacionando o uso da metformina, não só em pacientes que teriam indicação, mas pacientes que não teriam indicação por resistência insulínica, mas para um anti-envelhecimento. A fisetina, que ele é um flavonoide, um antioxidante também muito potente, falou-se muito de flavonoides. A grande porém dos flavonoides, até de maneira tópica, até tem uma aula lá no PAE3C que a gente fala sobre isso, o grande obstáculo dos flavonoides é o seu grande tamanho molecular e a dificuldade de passar a barreira cutânea. E então, os flavonoides de maneira tópica são só alguns que podem ser usados, mas de maneira oral existem alguns, como por exemplo a fisetina. Paciente não diabético pode usar metformina? Sim, paciente não diabético pode usar metformina, porque, claro, casos selecionados, tá? Esses foram alguns estudos mostrando o anti-envelhecimento, mas que ele poderia ter papel, o anti-envelhecimento, anti-age. Foi até mostrado alguns estudos que populações, que o uso da metformina em algumas populações não aumentava a sobrevida dos pacientes apenas pelo bom controle do diabetes, tá? Pelo bom controle da resistência insulínica, mas também por algum papel anti-inflamatório. Então, tem se estudado. Pode ser usado? Pode. Ele ainda não está em bula, é off-label, mas tem alguns colegas já têm colocado na sua prática do anti-age o uso da metformina para esse fim. Tá? Resveratrol, muito tem se falado de resveratrol também. O resveratrol ele tem um porém, que é a biodisponibilidade dele. Então, ele é um excelente antioxidante, ele é advindo lá da uva. E a grande questão é que o resveratrol ele perde muito da sua biodisponibilidade pelo mecanismo de primeira passagem. Então, existe hoje em dia alguns tipos de resveratrol que eles são com cápsulas que melhoram a sua biodisponibilidade. Tem alguns resveratróis que são de uso sublingual. E um bem interessante que foi apresentado numa aula, a apresentação do resveratrol com piperina, que ele é uma substância advinda da pimenta preta, que a piperina ela estabiliza, né, e aumenta a biodisponibilidade do resveratrol. Então, uma sugestão de uso do resveratrol é em associação com a piperina. Foi falado bastante sobre a NMN, que é a nicotinamina mononucleotídeo, que é uma substância que aumenta a funcionalidade ativa NAD, tá? Que faz parte lá da respiração celular, do metabolismo celular, tá? Ainda também a NMN em fase de alguns estudos para anti-envelhecimento de pele, tá? E a esperimidina também. Certo, doutora Sol, obrigada pela pergunta, querida. Bom, sobre medicamentos orais, então a gente tem aí bastante medicamentos em fase de trials, alguns nutracêuticos sendo direcionados para a redução no nível de células senescentes, alguns antioxidantes em novas apresentações, melhorando sua biodisponibilidade, enfim, assim, tem muita coisa nesse sentido. Depois, futuramente, vou fazer uma live só falando sobre esses nutracêuticos e suplementos. Eu acho que realmente a gente tem um horizonte muito interessante para conversar sobre isso ainda, tá? E eu acredito, sim, que esse tipo, né, de orientação de suplemento, de nutracêutico, que tem mais solidez científica, ele tem que ficar na mão do médico que trata esteticamente a pele do seu paciente. Não dá para delegar, porque às vezes as outras especialidades nem, né, não estão ainda por dentro, porque isso é muito recente, é muito novo. Então, a gente tem que dominar a questão da prescrição cosmiátrica, algo que eu bato muito martelo. Eu acredito piamente que nós não devemos ser só médicos injetores, robozinhos injetores, né? A gente tem que realmente tratar o nosso paciente de maneira 360, terapias orais que fazem sentido.
terapias tópicas que fazem sentido, terapias comportamentais, orientação de atividade física. A gente tem que orientar os pacientes de maneira global, não só apenas executar protocolos de tratamentos em consultório, né? Até para otimizar os seus resultados, o paciente fica mais plenamente atendido, né? Globalmente atendido, e alguém tem que fazer isso. Se você fizer isso primeiro, na medicina do futuro é essa. Quem fizer isso 360 sai na frente. Então, minha sugestão é essa. E a gente está atento sobre todos esses assuntos. Bom, mas vamos falar assim sobre tratamentos injetáveis, porque eu sei que isso é o que causa grande curiosidade, né? Qual é o tratamento da vez? Qual é o tratamento mais falado? Eu esperava até que se falassem bastante sobre exossomas, mas nesse congresso, no AD do ano passado, muito se falou, e se falar em determinado assunto, não significa que ele deva ser feito amanhã no seu consultório. Se ele está sendo falado, ele está sendo comentado, ele está sendo estudado, ele está sendo amadurecido, ele está sendo debatido, mas isso não significa que é algo que você tem que colocar para o futuro, você tem que ter crítica, pensar com sua cabecinha. Então, assim, ó, no último AD que eu fui, ele foi falado bastante sobre exossomas. Eu acho que é um assunto que está sendo amadurecido ainda dentro da medicina estética. Na minha opinião, essa é uma leitura minha, tá? Porque eu vejo o que eu percebo ainda, muita divergência com relação aos assuntos. Então, eu vou numa palestra de exossomas aqui, o palestrante se posiciona de tal forma, a gente vai em outra, o palestrante traz outros argumentos, que sim, outros que não, outros que cuidado, outros eu já faço. Então, assim, aonde há divergência, ainda há amadurecimento, eu sugiro que a gente fique stand-by, dando uma olhada ainda, esperando, né, principalmente prezando pela segurança e eficácia do tratamento. Então, eu achei que até quis falar mais sobre exossomas, mas ele não veio tanto. Nas palestras de medicina regenerativa, teve uma grande estrela sim, tá? Que foi uma surpresa muito grande, o quanto vem se falando sobre polinucleotídeo. Polinucleotídeo foi a bola da vez, sem dúvida, né? O PDRN. A gente observa que lá fora, principalmente no continente europeu, o PDRN está sendo muito realizado, já está dentro das práticas, dos protocolos, já é rotina. Assim como a gente faz bioestimulador de colágeno, assim como a gente faz toxina botulínica, faz ácido hialurônico, o PDRN já está dentro da rotina do médico europeu. Algumas vezes em drug delivery, que é a maneira que hoje em dia eu faço no consultório, em drug delivery, né, de maneira com um microagulhamento ou um pós-laser. Mas vários países, vários colegas apresentando trabalhos e resultados de maneira injetável, tá? Então, isso vai depender realmente de cada produto, de cada certificadora, de cada país. Então, lá ele já tem feito de maneira injetável, assim, bem como rotina, como eu pude observar. E os polinucleotídeos, tá? Principalmente o PDRN, existem outros tipos de polinucleotídeos, foi bastante falado. Ai, Nath, não tenho nem ideia, né, sobre polinucleotídeos, comentam alguma coisa com a gente. Então, assim, ó, basicamente, os polinucleotídeos são fragmentos de DNA, né, são cadeias compostas de bases nitrogenadas e que têm ação principalmente bioestimuladora e regenerativa. Ele vem muito dessa medicina regenerativa de cicatrização, de auxílio na cicatrização de feridas. Ele começou a ser estudado dentro desse âmbito porque ele tem essa ação pró-regenerativa. Tá? Os mecanismos de ação são principalmente focados na área da derme, com estimulação de fibroblasto, com aumento de colágeno, elastina, ácido hialurônico, glicosaminoglicanas, tá? E essas moléculas que fazem parte da arquitetura celular. Eles têm alguns estudos mostrando benefícios adicionais, como melhora da hidratação, melhora da vascularização local, com efeito anti-inflamatório, e usado até em diversas doenças inflamatórias, como por exemplo na rosácea. As indicações clínicas mais apresentadas foram com relação ao rejuvenescimento cutâneo, prevenção e tratamento do envelhecimento, auxílio na recuperação de pós-procedimentos ou de feridas, apresentado uma palestra com queimaduras, com úlceras crônicas. Então, bem bonito, assim, realmente o uso do PDRN não só no anti-envelhecimento, mas em tratamento de feridas e melhora da qualidade de pele. Então, falado como a medicina ela também tem seus momentos de moda, né, as suas ondas da vez, e
e a gente está vivendo uma era em que tem se requisitado o glass skin, a pele com glow, a pele com aparência de saudável, e aí como ele tem realmente esse efeito de glass skin, de melhora do glow, da qualidade da pele, né? Textura, firmeza e viço. Ele é usado, apresentado na maioria das vezes de forma injetável, mas, né, aqui no Brasil, como a gente tem aí produto na maior parte das vezes para uso externo, de uso tópico, então a gente vem usando aí no máximo no drug delivery. Existem algumas apresentações que nós não temos no Brasil, então foram apresentado associações com ácido hialurônico, apresentações com niacinamida e outras moléculas, né, para potencializar esse efeito de PDRN. Mas aqui no Brasil a gente tem uma limitação em quantidade de produtos, tá? Então, com certeza, o PDRN e os polinucleotídeos, eles vão vir com tudo. Eu sem brinquedo, de 10 em 10 palestras sobre medicina regenerativa foi falado de polinucleotídeos. Então, foi falado de outros tratamentos que eu vou falar agora, mas polinucleotídeo realmente foi assim quase unânime. Foi muito falado em PRP, temos aqui no Brasil, acho que cabe a gente citar, mencionar e aguardar, ver se vai mudar, né, alguma coisa, mas PRP amplamente falado. Infelizmente, né, não é a nossa realidade. Muito falado sobre o tratamento com células de gordura, limpo enxerto, né, então nanofat, né, isso é uma realidade no Brasil, muito tem sido feito, e eu recomendo também que a gente estude mais sobre isso, implemente isso. Na área da cirurgia plástica já é algo antigo, consolidado, cada vez mais vem se aprimorando as técnicas de processamento de nanofat, né, de modo a não se perder o enxerto, de manter cada vez mais íntegras as células de gordura, para que a gente tenha uma melhor entrega de bioestímulo de regeneração da pele. Foi muito falado, e eu achei isso fantástico, tá? Sobre o papel do ácido hialurônico na regeneração celular. Então, mostrando o ácido hialurônico, principalmente o ácido hialurônico não cross-linkado, como nossos conhecidos Skin Busters, como o próprio Profile, né, que é um tipo de ácido hialurônico, mostrando o papel do ácido hialurônico na regeneração celular. Como? Qual a explicação disso, né? Então, se mostrou que o ácido hialurônico ele melhora a qualidade da pele por diversas vias. Então, ele não tem só esse efeito de preencher, de hidratar, mas que esse efeito de hidratação dele, né, ele tem esse efeito higroscópico, ele puxa mais de 100 vezes o seu peso molecular de água. Então, isso faria uma indução na síntese de aquaporinas. Então, estudos mostrando o aumento de receptores e moléculas de aquaporinas em pacientes tratados com ácido hialurônico. As aquaporinas são canais condutoras de água, então, como aumentaria a hidratação da pele. Quando se melhora a hidratação da pele, se melhora o microambiente celular e a funcionalidade das células, havendo, portanto, uma melhor atividade dos fibroblastos, que, por consequência, por trabalharem melhor nesse microambiente, produzem mais colágeno, elastina, glicosaminoglicanas e melhor arquitetura celular. Então, é essa a linha de raciocínio que se faz sobre o poder do ácido hialurônico, não só então para preencher, né, como a gente conhece, mas para bioestímulo. Nesse sentido, na forma de skin booster ou na fórmula, em outras apresentações, como na fórmula do Profile, tá? Então, eu acho que é bem interessante porque a gente já tem aí um produto disponível, algo que você pode colocar dentro dessa rotina, né? Medicina regenerativa na palma da sua mão, você já nem sabia. Outras informações que se repetiram em diversas palestras que eu achei muito interessante é o seguinte: agora, com o passar dos anos, a gente vem conhecendo um pouco mais esses nossos biomateriais que a gente usa para bioestimulador de colágeno, que a gente usa na nossa rotina, e a gente vai conhecendo as diferenças, nuances entre um material e outro. E aí foi mostrado, por exemplo, no caso da hidroxiapatita de cálcio, foi mostrado até com estudos com biópsia, muito bonito, dizendo que assim, quando a gente vai regenerar uma pele, a gente não quer só aumentar a densidade de colágeno. Aumentar a densidade de colágeno não significa que eu restaurei a pele. Tá, eu aumentei o colágeno, eu melhorei a elasticidade, a gente quer isso, óbvio que a gente quer isso. Só que a gente quer mais que isso, né? A gente quer restaurar de fato a arquitetura celular.
E aí foi mostrado que, num primeiro momento, né, o bioestimulador de colágeno de tipo hidroxapatita de cálcio com carboximetilcelulose, tá, que a gente tem diversos produtos com essa apresentação, eles aumentam no primeiro aquela quantidade de colágeno, e fica aquela lâmina toda rosa, né, com aquelas fibras de colágeno todas bem coradas. Mas depois, com o passar do tempo, há uma restauração da arquitetura celular, então mostrando que a organização das células, o número de camadas de queratinócitos melhora, que outras fibras elásticas melhoram também, e isso relacionado à hidroxapatita de cálcio. Então, se a gente busca uma regeneração da arquitetura celular, então pensar no uso da hidroxapatita de cálcio. Achei bem interessante porque realmente a gente quer restaurar a pele como um todo. Foi mostrado também que a forma de diluição da hidroxapatita de cálcio interfere no resultado de bioestímulo de colágeno de arquitetura celular. Então, quanto mais a gente dilui a hidroxapatita de cálcio, menos efeito de bioestímulo de colágeno a gente tem no mesmo local. O que me deixa um pouco triste, porque eu confesso que no meu dia a dia eu adoro fazer hidroxapatita de cálcio numa diluição maior do que 1 para 1, né? Eu faço às vezes 1 para 2, 1 para 3, então com um volume final de 4 ml, porque eu não gosto de deixar nódulos, né? Eu acho que tem um pouquinho de relação ali com nodulação quando você concentra muito hidroxapatita de cálcio. E eu acho que tem uma espalhabilidade melhor, eu acho que corre menos risco em pacientes de pele fina. Porém, já vou mudar um pouquinho, porque se a gente concentra um pouquinho mais, às vezes pontualmente a gente quer um bioestímulo de colágeno maior pontualmente, então é melhor fazer um pouco mais concentrado, tá? Foi mostrado também o efeito do PLLA, algo que já se imaginava, e um efeito que me agrada muito, que é o efeito de adipogênese, tá? Então a gente tem aí estudos mostrando realmente como há uma ativação de células precursoras de adipócitos, né, células tronco, e como a gente tem um efeito de adipogênese para a pele. E isso, tá, o efeito adipogênico, ele não deve ser encarado como algo ruim, isso não deve ser encarado como um rosto gordo, por exemplo, um rosto rechonchudo. Então, uma coisa se fala que são os coxinhos de gordura da face. Os coxinhos de gordura da face é um tipo, né, de gordura. Agora, tem uma fina camada, tá, que ela é ali subcutânea, que ela não está relacionada às bolsinhas de gordura e que elas acolchoam a pele, que elas auxiliam na vascularização e no suprimento do vascular da pele, auxiliando no microambiente, então, assim, envia outras células progenitoras para a pele. Então, que restaurar essa estrutura adipogênica, ela tem um efeito de anti-envelhecimento. Então, não é uma questão, ai meu Deus, vou fazer bioestimulador de PLLA, vou inchar o rosto. Alguém não, você vai restaurar aquilo que o paciente perdeu, tá? Você não vai criar, você vai restaurar. E isso é muito válido, principalmente paciente de rosto fino, sim, claro, mas todo paciente que teve alguma evidência de perda de camada adipogênica teria aí uma vantagem a mais nesse tipo de bioestimulador. Tá? Então, biomateriais que a gente já conhecia, que a gente usa na nossa rotina, a gente pode até embasar melhor na hora de indicar para o nosso paciente, porque agora a gente vai conhecendo cada vez mais sobre cada um deles. Só para a gente não deixar de passar no 7º pilar, tá? O 7º pilar é sobre tecnologias, obviamente não poderíamos deixar de falar sobre tecnologias. E no caso da medicina regenerativa da pele, tá? Muito se falou sobre os tratamentos de resurfacing, dos lasers. Então, muito se falou sobre o tratamento de Erbium. Isso daí, na experiência dos speakers, me surpreendeu. Eu sou fã de Erbium, tá? Eu uso Erbium muito no meu dia a dia. Mas muitos botando o Erbium de indicação antes do CO2. Tá? Eu tenho uma impressão de que na rotina dos consultórios das clínicas do mundo afora, pelo que eu pude ver aí nos consultórios, o pessoal está usando mais Erbium do que CO2. Tá? Porque os resultados em termos de melhora da arquitetura celular, eles são equivalentes e o Erbium tem um downtime menor, uma facilidade de manuseio melhor, então eu vejo que as pessoas, né, os médicos estão usando muito
as tecnologias de resurfacing com Erbium, tá? Não tem como falar de medicina regenerativa sem falar sobre a associação dos tratamentos, então várias salas falando sobre associação, discussão de casos, de como tratar, e isso foi muito interessante, eu quero conversar um pouco mais sobre isso também com vocês. Bom, mas como eu já me prolonguei demais, já passei inclusive na minha hora, eu vou deixar aqui, me colocar à disposição se você ficou com alguma dúvida sobre o que a gente mais ou menos conversou aqui. Foi uma passagem rápida sobre alguns tópicos, mas algo que eu achei super interessante e eu desejo de coração que você siga estudando e se aprimorando, porque assim a gente consegue fortalecer a nossa área que é tão linda, que é da medicina estética regenerativa, cujo objetivo é entregar beleza para os nossos pacientes, uma saúde, funcionalidade e prevenção, tá? Quem trabalha nessa linha e entende sobre todos esses pilares, com certeza está entregando o melhor da medicina para os seus pacientes. Então, meus queridos, eu aguardo vocês amanhã no nosso próximo Momento Pele Ciência, em que a gente vai seguir falando sobre os highlights do AMWC. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar no comentário, que eu vou deixar essa live aqui no feed, ou me mandar no direct, ou na caixinha que eu vou deixar aberta agora. E se você tem alguma sugestão, alguma dúvida para a próxima live, então pode me deixar lá também. Te vejo amanhã, um ótimo descanso. Obrigada por estar comigo aqui até essa hora, tá?